A paz do Senhor, meus irmãos, dependendo do horário que os irmãos estão assistindo essa aula, né? Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa matéria, à nossa aula sobre cristologia. Nós vamos estudar a aula 3, que vai falar sobre a índole de Cristo, os 3 ofícios de Cristo e a tentação de Jesus. Então, o que é importante sobre essa aula, irmãos? A gente precisa entender que essa aula ela tem um objetivo, e esse objetivo é conhecer o caráter de Cristo. Então, na conclusão, quando eu encerrar esse curso, eu preciso nomear, né, características do caráter de Cristo, né, e poder desenvolver a ideia que está por trás de cada assunto. Eu preciso entender os três ofícios de Cristo. A gente vai estudar cada ofício, né, o que são, qual é a implicância, né, no que implica cada um desses ofícios na pessoa do Cristo. E nós vamos falar, encerrando com a tentação de Jesus Cristo. Então, irmãos, queria poder compartilhar a tela do meu computador, né, para os irmãos verem o que eu estou passando, o que eu estou transmitindo, mas eu ainda não tenho suporte tecnológico para isso. Creio que um dia eu tenho um objetivo, né, de desenvolver um canal no Facebook e no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, para divulgação da palavra do Senhor. Mas como a gente ainda não chegou nesse momento, né, a gente vai trabalhar dessa forma simples. Deixa eu falar para os meus irmãos. Os irmãos podem acompanhar, né, podem pegar o livro dos irmãos, né, e na medida em que eu for desenvolvendo, os irmãos podem acompanhar junto do livro para garantir, né, que os irmãos consigam entender o que eu estou falando, o que eu estou compartilhando. Mais uma coisa, se os irmãos tiverem alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, os irmãos podem mandar mensagem ali para mim no meu WhatsApp, tá? Nem sempre eu consigo entrar nos grupos, geralmente eu entro no grupo quando eu tenho alguma coisa para compartilhar, para falar. Fora isso, às vezes eu fico dias sem acessar grupos, mas as mensagens pessoais que as pessoas mandam direto para mim, essas eu consigo ver e atender com mais facilidade. Então, se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar mensagem assim que eu puder. Eu respondo para os meus irmãos. Pois bem, vamos começar. A índole de Cristo. Jesus Cristo, em seu caráter, tem recebido a aprovação e a recomendação de Deus, dos homens e dos anjos, e até dos demônios, de acordo com o bispo MacDowell. Eu não sei falar o nome desse homem, tá, irmão? Um nome um pouquinho difícil, que eu não conheço, mas os irmãos estão vendo aí na apostila, certo? O caráter de Jesus dá tremenda força às suas crenças. Sua vida foi tudo quanto uma vida deve ser quando julgada os padrões mais elevados, né? Então, o que essa frase ela quer demonstrar, ela quer falar para a gente, né? Que a prática que Jesus realizou no planeta, a sua forma de vida, né? A forma como ele se comportava, como ele tratava as pessoas, todas as pessoas com quem ele teve algum tipo de relação social. Então, todas essas pessoas que tiveram contato com a pessoa de Jesus e a forma como Jesus se apresentou e a forma como Jesus tratou, a forma como Jesus recebeu essas pessoas, né? A vida em si de Jesus, ela dá um peso moral muito grande para a fala que ele faz. Então, quando ele fala sobre pecado, quando ele fala sobre santidade, quando ele fala sobre arrependimento, quando ele fala sobre perdão, quando ele fala sobre misericórdia, compaixão, todas essas falas que ele faz, ela não é vazia. Não é apenas uma teoria, não é apenas uma reflexão filosófica fora da realidade da vida dele, né? Não é algo que ele ouviu de alguém, é algo que ele viveu, é algo que ele ensina a partir da própria prática, né? Ele praticou a misericórdia, ele praticou o amor, ele praticou a compaixão, ele praticou a santidade, e a partir dessa prática, ele então vai ensinar à humanidade, os seus seguidores, todas as pessoas,
isso que ele tem praticado, certo? Desculpe, irmãos, continuando a nossa aula, é que a janela estava aberta e ligaram uma máquina ali fora e fez um barulho. Aí eu fui ali para fechar a janela para não atrapalhar a nossa aula, certo? Então, como eu estava falando, Jesus ele viveu na prática a honra, ele viveu na prática a obediência, ele viveu na prática o conhecimento desenvolvido a partir do estudo, da busca. Ele viveu na prática uma vida cheia do Espírito Santo, baseado em oração, em jejum, em obediência, em serviço fiel, né? Então, quando ele ensina todas essas coisas, ele prontamente vai basear a própria vida dele como referência para essas coisas. Ok. Primeira coisa que a gente tem que entender da índole de Cristo é que a índole de Jesus é uma índole santa, né, meus irmãos? E a gente precisa entender essa ideia de índole santa. Só vou ler aqui umas referências para os meus irmãos, para os irmãos terem plena compreensão do que a gente está falando, baseado nos textos sagrados, né? Então, o primeiro texto sagrado a gente vai encontrar Lucas capítulo 1, versículo 3. E diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 3. Perdão, Lucas 1, 35. Eu li 3, mas é 35. Vamos lá, irmãos. E diz assim, ó. E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e a sua sombra. Por isso também o santo, olha só como está ali, artigo definido o, né? Santo, que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. Né, irmãos? A gente tem que entender que santo é uma referência ao próprio Deus, né? O santo de Israel. Né? Em nenhum texto da Bíblia, né? A Bíblia vai dizer que aquela mulher viu o santo homem de Deus. Né? Mas quando fala o santo, né? Não é um santo, um ser humano comum que tem uma prática e uma moral elevada. Quando diz o santo, está se referindo à própria santidade em pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, certo? Quem dentre vós me convence de pecado? João, capítulo 8, versículo 46, né? Então, Jesus, ele faz essa declaração e ele pergunta, quem é que vocês aí que vai dizer sobre algum pecado que eu cometi? Não tem pecado, certo? Então, Jesus, ele vai manifestar essa vida santa, né? No Antigo Testamento, Deus, Yahvé, é quem é chamado de santo. Ele é chamado de o Santo de Israel cerca de 30 vezes por Isaías. Só no livro de Isaías existe 30 referências sobre Deus sendo chamado de o Santo, como o texto que a gente acabou de ler de Lucas. Em o Novo Testamento, Jesus Cristo quem é chamado santo. É Jesus que é chamado de santo, certo? Portanto, a santidade de Cristo significa a mesma coisa que a santidade de Deus. E, por outro lado, significa separação entre ele e toda contaminação, ou seja, isenção de todo pecado. Então, a vida de Jesus, ela é plenamente santa, manifestando o caráter da sua essência, né, na Trindade, né, como a pessoa da Trindade que é Deus. Então, Deus é santo. Então, as pessoas da Trindade, elas necessariamente precisam ser santas, ou elas não farão parte da Trindade. Então, Cristo, ele é concebido pelo poder do Espírito Santo e ele se torna um homem, né? Não a sua natureza divina não foi humanizada, nem a sua natureza humana foi divinizada, elas estão juntas naquela mesma pessoa, humano e divino, certo? E nós precisamos entender que mesmo nessas condições, Jesus Cristo, ele continuou santo, né? Foi tentado de todas as maneiras, mas em nada pecou. Então nós precisamos ter essa consciência, certo?
Jesus Cristo tomou seu padrão de santidade, não da lei nem dos costumes dos homens, mas de Deus. Por santidade de Jesus Cristo se entende que ele era absolutamente livre de todos os elementos de impureza e que possuía todos os elementos de pureza, positivo e perfeita santidade, né? Jesus Cristo foi, em todos os aspectos de uma vida terrena, santo e justo. Atos capítulo 3, versículo 14. Sua impecabilidade e natureza santa é segurança da nossa salvação, ou seja, nós podemos confiar, né, meus irmãos, na nossa salvação, porque a nossa salvação não está baseada na nossa santidade. A nossa salvação está baseada na santidade de Cristo. O fato de ele ter sido perfeito e um perfeito sacrifício nos concedeu a oportunidade de salvação, né? Quando nos arrependemos, somos purificados pelo sangue daquele que é perfeito, né? E nos tornamos perfeitos como ele. Não que nós não pecamos mais, mas é porque fomos substituídos, né? Fomos justificados. Agora, quando Deus olha para a gente, ele não vê mais as nossas transgressões para imputação. Não é que Deus olha para a gente agora, né, e ele não vê mais as nossas transgressões que cometemos no cotidiano. Ele vê. Só que quando eu falo sobre imputação, sobre julgamento, sobre sentença, Deus não pesa os nossos pecados, irmãos. Ele pesa o sacrifício de Jesus que nos livra, que nos isenta de toda a condenação, de todo afastamento da pessoa de Deus, de toda derrota no sentido espiritual. Agora, irmãos, somos livres, somos libertos, glória a Deus, aleluia. Amém? Nós precisamos entender que Jesus é declarado puro, nós vamos encontrar isso em João 3,3. Ele se oferece a Deus como sacrifício imaculado, Hebreus 9,14, 1 Pedro 1,19. Os demônios reconhecem a santidade de Cristo, né? Se os irmãos quiserem ler essas referências, eu acho importante. É Marcos 1,24. Pilatos não encontrou em Jesus dolo algum, tá vendo? Um ímpio que estava julgando o santo de Deus teve que fazer uma declaração pública dizendo, olha, nesse homem eu não encontro culpa, né? Porque não havia culpa em Cristo, só a nossa culpa, né, irmãos? A santidade de Cristo manifesta-se em sua atitude contra o pecado e a injustiça. Hebreus 1,9. Ele é chamado o justo. Atos 3,14. Certo? Jesus não conheceu o pecado, não conheceu no sentido de prática, de ter praticado, não é conhecer no sentido de saber, né, irmãos? Jesus, ele sabe o que é o pecado, ele entende, né? Inclusive, ele deu a definição do que é pecado. Nós sabemos que o pecado é pecado porque a lei, né, a vontade de Deus manifestou, né, diferenciando as práticas boas das práticas ruins. Deus determinou o que é prática boa e o que é prática ruim. Então, mais do que saber o que é pecado, no sentido de entender filosoficamente, Deus, Jesus, foi quem definiu, né, o que é e o que não é pecado. Certo, irmãos? Então, quando o texto está dizendo aqui, Jesus não conheceu o pecado, é no sentido de praticar, de ter feito, de ter cometido, de ter realizado, enquanto ser humano na terra, algum tipo de pecado. Ele é chamado santo, inocente e imaculado, né? Que são as qualidades necessárias para o sacrifício exigido por Deus. Hebreus 7, 26. A respeito ainda da índole de Cristo, além de santo, além de justo, ele é amoroso. Por amor de Cristo, se entende seu desejo pelo bem-estar dos homens, de sua afeição e sua devoção a essa causa. Então, irmãos, quando a Bíblia está falando, né, amor de Cristo, esse amor está definido nesse aspecto, né? Ele deseja, né, o bem-estar da sua criação, ele deseja o bem-estar, né, da sua criatura, dos seus filhos, né? E a gente precisa ter em mente
que bem-estar nessa fala aqui não é de acordo com o nosso padrão, né, meus irmãos? Porque para a sociedade hoje, você ter um bem-estar está relacionado a você ter muito dinheiro, a você ter status, a você ter fama, a você ter visibilidade, a você ter influência, certo? E cada vez mais isso infinitamente, né, irmãos? A gente sabe que o ser humano no dia de hoje não tem limite. Se depender, ele chega aonde ele conseguir chegar nesses requisitos. Quanto mais dinheiro tem, mais ele quer. Então, a ideia de bem-estar aqui é estabelecida de acordo com a palavra, né? Então, quando Jesus fala bem-estar, ele está falando de acordo com o que ele ensinou no Evangelho, né? Você tendo que comer, você tendo que vestir, você tendo onde morar, né? E isso é bem-estar, né? Tudo que ultrapassa isso, irmãos, é apenas desejo próprio do ser humano. Fora aquilo que Jesus falou como necessário para se viver, tudo que passa disso, irmãos, é apenas expectativa humana. Então, não tem como eu dizer que bem-estar está relacionado a uma carreira que vai me fazer ficar rico, milionário, ou a um negócio que vai me fazer transbordar recursos financeiros. Não é isso que é bem-estar. Bem-estar está relacionado, né? E eu também não estou pregando contra a riqueza e nada disso, né? Só estou fazendo a definição sobre o que é bem-estar de acordo com a palavra de Deus, né? Bem-estar é ter o necessário para se viver, né? É ter a sua casa, é ter onde morar, é ter como morar em algum lugar, é ter como comer todos os dias, como se alimentar, como ter uma roupa boa para se vestir, como se locomover, né? Como poder estar indo ao culto, como poder trabalhar, ter um trabalho digno que não te explora, mas que dá as condições para você trabalhar e também para você chegar em casa e ter seu tempo de qualidade com a família, porque não adianta você trabalhar 15, 16 horas, ter um monte de dinheiro, né? E o seu lar ser destruído, seus filhos crescerem sem estrutura e desenvolvimento emocional, sem inteligência emocional, sem perspectiva, né, familiar, a ideia de família dele distorcida, o pai passa o dia e a noite fora, enquanto a mãe fica em casa, ou também passa o dia e a noite fora, né? E a criança é criada, né, por pessoas na escola, e quando está em casa pela televisão, pelo celular, pela internet, né? Então, isso não é bem-estar, isso não é o plano de Deus. Bem-estar é o oposto, né? É o homem, sua mulher, de acordo com aquilo que eles decidem em casa, trabalharem, né? Ter o seu tempo de qualidade com a sua família, educar seus filhos, né? Suprir as demandas psicoemocionais e intelectuais dos seus filhos, porque não é responsabilidade só do Estado e da escola, né? De educar, né? De ensinar os filhos, isso é responsabilidade dos pais, né? Então, quando esse homem se estabelece dessa maneira, né, compreendendo suas responsabilidades e usufruindo dos seus privilégios, isso é bem-estar, de acordo com a palavra, não com o que alguém fala sobre a palavra, mas é de acordo com o que literalmente a palavra ensina. Amém, meus irmãos? Então, vamos dar prosseguimento a essa ideia sobre o amor de Cristo, né? O amor de Cristo deve ser entendido como o seu desejo de ver as suas criaturas remidas e compartilhando a sua afeição e natureza santa. O amor de Cristo também é exibido no seu relacionamento com o Pai. Ou seja, do que me adianta também, e isso aqui é o ponto mais importante, do que adianta o ser humano ter todos os privilégios, ter esse básico que eu acabei de falar para os irmãos, um trabalho, uma família, uma casa onde morar, como vestir, como sustentar seu filho, como educar seus filhos. Digamos que o ser humano tenha tudo isso. E no final da sua vida, ele não seja salvo. Isso, irmãos, é complicado. Então, basicamente, a gente precisa entender, né, que o bem-estar que Cristo planeja para a sua criação está totalmente ligado com a remissão que ele oferta com seu sacrifício na cruz, certo? Então, para que esse bem-estar seja efetivo, esse indivíduo ele precisa ser alcançado pela salvação. E não é à toa que Cristo comissiona toda a igreja, irmãos, toda a igreja a pregar o evangelho, para que todas as pessoas cheguem a esse bem-estar que ele planejou, que ele organizou. Amém? Vamos agora trabalhar essa questão de relação, de amor de Cristo com o Pai. Ele ama
o Pai como objeto princípio de seu amor. Ou seja, né, nós temos uma referência, João, eu acho que nós vamos ler essa referência é significativa, não que as outras não sejam, mas essa aqui vai nos trazer o entendimento que a gente precisa sobre essa ideia de princípio. João 14, 31. E diz assim, João 14, 31, meus irmãos: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Né? Cristo, o próprio Cristo declarou, né? Segundo os evangelhos, segundo o evangelho de João, Cristo declarou: eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Né? Então, veja que há uma ligação relacionando o fato de amar e o fato de obedecer. Cristo obedece porque ama. Logo nós chegamos a uma conclusão lógica e simples, né? O amor conduz à honra, o amor conduz à obediência, o amor conduz, né, a uma pessoa que honra, certo, irmãos? Então, Cristo ama o Pai, né? E esse amor, ele é princípio, né? A palavra usada aqui é princípio, mas eu posso dizer, né, princípio, né, irmão? A palavra princípio quer dizer primeiro, né? Então, antes de amar o pecador, antes de amar a criação, antes de amar a si mesmo, Cristo ama o Pai, né? Então, o seu amor primeiro está relacionado ao Pai. E a partir desse amor, né, se configura, se estabelece todo o resto, todo o amor, né? Quando lemos em João 3,16, porque Cristo amou o mundo de tal maneira, esse amor está totalmente subordinado, condicionado ao fato de que Cristo ama o Pai. Por que Cristo veio ao mundo sacrificar-se por um bando de pecadores desobedientes e rebeldes? Porque o Pai desejava a salvação desse povo. E como o Pai desejava a salvação desse povo, Cristo passou a desejar, né? A pessoa do Filho passou a desejar a salvação dessa nação, dessa criação caída, né? Porque ele ama o Pai. E porque ele ama o Pai, ele amou o mundo para redimi-lo. Vamos dar prosseguimento aqui, meu irmão. Ele ama a sua igreja num relacionamento afetivo e eterno. Efésios 5, 25, né? Eu creio que este aqui é um trecho mais conhecido, mas vamos na fonte, né, meus amados, para a gente poder desenvolver uma ideia plena sobre a questão. Coloquei errado aqui. Aqui. A internet está bem lenta aqui, não sei o que está acontecendo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, isso aqui é uma orientação para o homem cristão que deseja se casar. Saiba que para conseguir, para fazer isso, ele precisa estar disposto a esse mandamento, né? Vós, marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo. Olha a relação, irmão, olha a implicação, né? No que implica eu amar a minha esposa. Eu preciso entender que eu estou sendo convocado a um sentimento inexpressível, irmão. Eu preciso entender que o que o apóstolo está me propondo aqui é algo absurdo, é algo que está além da nossa própria compreensão, irmãos. Porque nós podemos desenvolver justificativas e explicações concernente ao fato do sacrifício de Cristo estar ligado ao seu amor, mas nós não entendemos a completude disso, nós não entendemos a profundidade. Né? Que quando nós, seres humanos, na nossa natureza e na nossa condição, olhamos para uma pessoa que fez alguma atrocidade social, né? Alguém que entra numa escola e atira para todos os lados e mata crianças inocentes, nós
vamos ficar irados. E nós vamos querer a justiça e que aquele homem seja preso, né? E pague pelo que fez. Né? E isso a gente vai aplicar em várias outras circunstâncias que são parecidas com essas. Enquanto que Cristo, irmãos, né, está pronto a dar o perdão para esse indivíduo exatamente no momento em que ele decide se arrepender. Me explica isso. Como que isso funciona, né? Não que Cristo vai isentá-lo das consequências da sua escolha, das consequências práticas do mundo material, né, irmãos? Concernente ao que ele fez no mundo material, isso ele vai ter que vai ter que colher isso que ele plantou. Vai ser preso, vai pagar pelo que fez, vai seguir as questões jurídicas, porque isso está na implicação das questões do mundo material, certo? Mas quando eu falo sobre o mundo espiritual, que é superior e mais significativo, porque ele pode passar 50 anos preso, mas sendo salvo ao morrer vai para a glória, né? Quando a gente pensa o oposto, imagina eu ter 70, 80, 100 anos livre, faço o que eu quiser. Aí morro e passo a eternidade condenado, né? Quando a gente vê a discrepância entre essas comparações, a gente entende, irmãos, é absurdo, é além. É muito além do que a gente pode, de fato, definir na sua totalidade. É um amor que Paulo vai falar que não tem profundidade, né? É porque o amor de Cristo, irmão, não tem anjo, não tem principado, não tem altura, não tem profundidade. Por que João, quando fala porque Cristo amou o mundo de tal maneira, esse tal é o apóstolo está admitindo, eu não conheço um tamanho, eu não conheço uma profundidade, eu não conheço algo que eu compare ao amor de Cristo. Ele poderia falar que Deus amou o mundo do tamanho que é o universo, mas ele não ousou falar isso, né? Pelo óbvio, porque o amor de Deus está além do universo. Se o amor de Deus pela humanidade fosse do tamanho do universo, Deus não teria sacrificado Jesus, irmão. Ele teria sacrificado o universo. Né? Só que o universo não se compara ao amor, né, que Cristo tem por nós, que Cristo tem pela humanidade, a disposição que ele tem para nos perdoar, para nos redimir, para nos justificar. Então, nesse momento, irmãos, que eu falo para você, que a gente conclui, não dá para definir na sua totalidade. A gente pode desenvolver um conceito dentro da nossa capacidade e perspectiva para ter um entendimento básico, mas isso não é a totalidade do que é o amor de Cristo pela igreja. É muito além, é muito além, é muito além, né? Inclusive, isso é incompreendido no mundo. As pessoas lá do mundo falam, olha, tá aí, ó, matou, o caso de algumas pessoas, matou, roubou, usava droga, ia pra festa, fazia tudo que era errado, e agora é crente, olha aí, agora quer ser crente. Mas é isso aí, irmão, isso é o evangelho, isso é a palavra de Deus. Isso é o poder do evangelho. O evangelho vai pegar o que não presta. Jesus falou, não vim pelos sãos, eu não vim pelos bons, eu vim pelos doentes, eu vim pelos que estão, né, numa situação que a sociedade fala, não tem como mudar mais, né, não tem mais jeito. Aí Cristo vem falar, eu dou jeito porque eu faço aquilo que vocês não conseguem fazer. Aí esse cara que roubou, que mentiu, que enganou, agora ele vai ser crente, ele vai falar a verdade, né? Ele vai devolver, ele vai retribuir todos os erros dele, né? Ele vai ser justo, ele vai ser honesto, porque foi transformado pelo Cristo que é vivo e ressurreto. Amém, irmãos? Vamos seguir, senão eu vou começar a pregar aqui, não vai funcionar. Certo, irmãos? Vamos lá. Letra C da página 71, né? O seu amor não estava sujeito às implicações de seus discípulos, né? A obediência por parte dos discípulos não é o que determina o amor de Cristo por eles, pois este precede a todos os discípulos, porém a obediência resulta na manifestação desse amor, ou seja, né, meus irmãos? Deus não ama porque a gente é bom, porque se Deus dependesse de sermos bons para nos amar, ele nunca teria amado. Se ele não tivesse amado, não teria sacrifício. Sem sacrifício não haveria remissão e a gente não se tornaria pessoas, né, que manifestam o caráter e a pessoa de Cristo, então nunca seríamos amados. Certo, irmãos? Então a gente tem que pensar nisso e entender. O amor de Cristo está além disso.
Porém, tem um detalhe importante que o autor da nossa lição, ele vai falar, né? Ele fala, só que quando você obedece, quando você tem uma vida de obediência, ele se revela cada vez mais para você. Ele se revela, você acredita, agora muda seu estilo de vida, muda suas práticas. Na medida em que você faz isso, ele vai se revelando e vai revelando coisas mais profundas, mais sobrenaturais, misteriosas que ele tem na sua intimidade com o seu servo. Certo, irmãos? Dando seguimento, letra D, ele ama os crentes individualmente, né? Gálatas capítulo 20, versículo 22. Cristo não ama os homens em massa, né? Precisamos entender que esse em massa está entre aspas, né, irmãos? Porque quando ele fala que Cristo não ama as pessoas em massa, é no sentido, né, de que o amor dele está restrito apenas a amar tudo, né? Que é uma coisa generalizada, que não tem uma perspectiva pessoal. Essa é a ideia que ele quer transmitir aqui, né? Ele é uma pessoa e ama cada um de nós como pessoa, como afeição pessoal. Ou seja, né, Deus ama a humanidade, só que não somente ama a humanidade no sentido todo, né? Ele tem um desenvolvimento de um relacionamento que é particular. Ele ama individualmente as pessoas. Ele quer se relacionar individualmente. Ele quer ter uma comunhão particular com cada ser humano. Essa é a ideia. Amém, irmãos? Ele ama os seus inimigos, né? E aqui mais uma vez o absurdo, né? O absurdo que é as implicações do amor de Cristo, né? Ele vem trazendo pra gente, irmãos, um ensinamento que vai de contra as tendências, a natureza do ser humano. Eu preciso entender o que é o inimigo. Inimigo é alguém que pensa diferente de mim. Inimigo é alguém que vive em práticas diferentes de mim. Inimigo é alguém, né, irmãos, que a sua vida, né, a sua vida prega o oposto do que eu penso e do que eu vivo. E o inimigo, ele não é apenas isso. Ele é um indivíduo declarado, né, de que luta contra mim, de que deseja o meu fim. O inimigo é aquela pessoa, aquele indivíduo, né, que pensa sobre como me vencer, como lutar contra mim, certo? Então, quando a gente pensa nessa definição de inimigo, e Cristo, ele vai ensinar, ame o seu inimigo. Sabe aquela pessoa que faz mal para você, que o estilo de vida dela, que a forma como ela pensa, a forma como as bases que a conduzem em suas escolhas, todas essas referências, elas são opostas ao que você crê, ao que você é, ao que você pensa, ao que você escolhe, né? Jesus dizendo, ame ela. Tá? Não o que é amar. Amar é cuidar, amar é proteger, amar é defender, amar é ajudar, amar é perdoar, né? Amar é tudo aquilo que capítulo 13 de 1 Coríntios vai nos dizer, vai nos ensinar, né? O amor, né? Naquela sua definição. Então, quando eu penso nessa definição, irmãos, enquanto ser humano, enquanto mundo material, enquanto esta realidade, porque foi nessa e para essa realidade que Jesus teve esses ensinamentos, né? Quando ele está dizendo ame seu inimigo, não está dizendo que eu tenho que amar o diabo, que eu tenho que amar os demônios. Ele está falando não do mundo espiritual, ele está falando do mundo terreno, do mundo material, dos meus semelhantes, né? Dos meus semelhantes que eu tenho que pensar essas coisas. Então, quando os meus semelhantes me perseguem, quando os meus semelhantes declaradamente se opõem contra mim, contra o meu estilo de vida, como o meu pensamento, Jesus está dizendo, ame, esteja pronto para perdoar, esteja pronto para compreender, esteja pronto para ajudar. Essa é a ideia de ame. E isso aqui, irmãos, é contra a natureza humana. Um ser humano, naturalmente, não quer isso, não busca isso, não faz isso. Naturalmente, o ser humano ele vai dar tudo que ele pode para conseguir destruir seu inimigo. E isso aqui, de amar o seu inimigo, não apenas em palavra e ideologia, mas na ação, na prática, isso aqui, irmãos, é a manifestação do Espírito Santo na vida de um pecador que se arrependeu, se rendeu e se entregou a Cristo. Não existe outra coisa, outra possibilidade fora disso. Amém, irmãos? Vamos dar prosseguimento. Ele ama os pecadores perdidos, né? Romanos 5,
6 e 8. Vamos ler essa referência, irmão, porque aqui tem uma coisa que a gente precisa fazer uma conexão teológica, né, com o tema anterior, sobre amar os inimigos, certo? Romanos 5, 6. Aqui já vai aparecer automaticamente o 8. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui. Ó, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor, olha só, Deus prova o seu amor conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? E irmãos, pecadores é adversário de Deus, é inimigo de Deus, né? Ele se reconciliou conosco, ele mesmo nós, irmãos, estávamos contra Deus, porque o pecado é tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, contra o plano de Deus, contra, né, a criação de Deus na sua forma natural. Tudo aquilo que vai contra aquilo que Deus estabeleceu, isso é pecado. E na definição anterior que eu dei, isso constitui um inimigo. Então, quando Cristo ensina ame seu inimigo, ele amou o inimigo dele primeiro, que somos nós. Nós éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões. Então não é uma exigência imposta sem fundamento, é a manifestação de uma vida que foi prática, que foi efetivada. Então, nós precisamos entender esse ele ama os pecadores perdidos. Quando o texto está falando, né, do que amar os pecadores, ele está por trás disso, tem a ideia de que ele amou os inimigos dele, que é todos os pecadores, né? E não foi apenas, coitadinho deles. Deus fez algo. E aqui, irmãos, aqui é uma coisa tremenda, profunda, que confronta o ser humano. Você precisa entender que o ser humano não pediu ajuda. O ser humano não tinha nem condição de pedir ajuda. O ser humano não foi atrás, o ser humano não suplicou. Deus viu esse seu inimigo padecendo, né, se afogando, né, sendo tragado, afundando em pecado e desobediência, né, e fez algo, não porque esse ser humano pediu ou merecia, mas porque ele ama, ele é amor, ele é compaixão, ele é misericórdia. Amém? Manso, sou manso de coração, né? Então Jesus era brando, desprovido de aspereza, de disposição facciosa e relacionava-se com ternura no trato com as pessoas. A mansidão de Cristo era a assinatura das epístolas paulinas, né? Então Cristo, ele era manso, né? Então esse amor, ele vai refletir uma atitude de benevolência, de complatude, de compaixão, né? Complacência. O que essa ideia de manso, né, nos transmite? Se transmite uma ideia de perdão. Quando Cristo está na cruz, que ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A mansidão de Cristo, né? Quando Jesus ele vai repreender, vai exortar, vai redimir, o objetivo não é envergonhar, não é humilhar, o objetivo é fazer com que aquele indivíduo possa evoluir, possa amadurecer, possa crescer, possa se aproximar mais de Deus, né? E por último, nós temos aqui, no momento em que Cristo foi traído por Judas, Jesus ele não fez algo ali naquele momento que um homem naturalmente faria, né? Pelo contrário, ele chamou de amigo, né? Com um beijo me traíste, né? Então, essa é a ideia de a ideia de manso, né? Jesus era manso, certo, irmãos? E isso não impediu de, no momento e na hora apropriada, agir, né, com fervor, com exatidão, com decisão, né, que foi na questão de forma imparcial, né? Jesus não foi imparcial quando ele entrou no templo, ele manifestou a sua ira, né, porque aquilo ali estava de forma, né,
vergonhosa, estava estabelecido de uma forma que não honrava e glorificava a Deus. Ele era manso, né? E isso não o impediu de ser contundente quando ele precisou ser, firme naquilo que precisava ser estabelecido, né, irmãos? Então, dando seguimento, né, Jesus era humilde. Isso está relacionado ao caráter de Cristo, só lembrando. Sou humilde de coração, Mateus 11:29, a mesma referência que a gente estava usando para o manso, né? Sobre as incongruências deste mundo surdo, ecoa ainda a voz do santo Galileu quando se expressou dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade de Cristo manifestou-se quando? Ao despir da sua glória, quando ele decide, né, se despir da glória de ser Deus para se tornar homem, né, um homem limitado e condicionado às questões desse mundo material e ainda para servir, né, irmãos? Ele não buscava a glória para si mesmo, João 8,50. Quando trajado, não revidava, 1 Pedro 2,23. Estava sempre entre aqueles a quem a sociedade discriminava, né? Então, enquanto a sociedade buscava os nomes e o reconhecimento, Jesus estava com todos, à disposição de todos, no meio da população, do povo, né? Então, Jesus, ele não era uma pessoa que julgava, que condenava ou se relacionava com as outras pessoas baseado no que essas pessoas tinham de título, de recurso, de influência, mas sim pelo fato daquelas pessoas serem seres humanos, serem indivíduos, serem criação do Pai. Amém? Quando lavou os pés dos seus discípulos, né? Então, aquela ação, né, de lavar os pés não era apenas uma lição, né? Vou fazer o que vocês aqui devem fazer, né? Quando Jesus está lavando o pé dos discípulos, ele está manifestando, né, a verdadeira humildade, né? Aquilo ali, irmãos, não foi apenas um ato didático-pedagógico. Foi didático-pedagógico, mas aquilo ali manifestava a essência do caráter de Cristo. Ele tinha em seu ser, em sua índole, em seu caráter, a disposição de servir os seus discípulos. E ele serviu, irmão. Ele foi além do que lavar os pés dos seus discípulos. Ele morreu para pagar a dívida dos seus discípulos, certo, irmãos? Então, essa é a ideia. Vamos agora para os 3 ofícios. A missão de Cristo como Messias abrangia 3 ofícios principais, a saber, profeta, rei e sacerdote. Particularmente, ainda que não de forma restrita, os judeus esperavam que o Messias prometido haveria de possuir os ofícios distintos do seu ministério profético, sacerdotal e monárquico. O objetivo era tríplice: restaurar o reino, unir as tribos e estabelecer o reino teocrático. Como profeta, haveria de falar inspirado e instrutivamente ao povo na qualidade de porta-voz divina. No que concerne à sua função como sacerdote, intercederia e seria mediador entre o povo e Yahvé, e serviria como medianeiro entre os patrícios. Na condição de rei, estabeleceria o reino teocrático de Yahvé na terra e livraria o povo do julgamento estrangeiro. No Novo Testamento, usa essas 3 terminologias referindo-se a Jesus como Cristo, né? Como profeta, nós temos a referência de Mateus 13,57 e outras referências. Como sacerdote, nós temos Hebreus 3, versículo 1 e outras referências. E a respeito de rei, nós temos Mateus capítulo 1, versículo 1 e outras referências, certo, irmãos? Isso aqui foi uma introdução e agora a gente vai falar parte por parte sobre os seus ofícios. Profeta, este é o verdadeiro profeta que haveria de vir ao mundo, João 14, né, irmãos? Então, Jesus é o verdadeiro profeta. Todos os que vieram antes deles era um reflexo, né? Era uma imagem completa sobre o que de fato seria o verdadeiro profeta. E esse profeta, Jesus, em sua plenitude, revelou o Pai. Mais do que revelar mensagens sobre o futuro, Cristo revelou a própria essência do Criador. A função de profeta. O profeta do Antigo Testamento era o representante ou agente de Deus na terra, que revelava sua vontade com relação ao presente e ao futuro.
Três eram os métodos empregados pelo profeta no desempenho de sua função. Primeiro era ensinar o povo, né? Então ele tinha a função, né, de ensinar ao povo o que fazer, como fazer e quando fazer, até por questões, vamos dizer assim, do Estado, né? Como o Estado de Israel, como a nação deveria se comportar em determinados momentos de guerra, de luta e etc. Profetizar acontecimentos futuros, né? Então, nós sabemos que muitos dos profetas profetizaram sobre reis que viriam nascer, sobre tempos que viriam chegar e sobre a pessoa de Cristo. E, por último, nós temos operação de milagres. Então, a partir do momento em que Deus chama Moisés, né, irmãos? Moisés ali, nós já vamos ver um agir sobrenatural, né? Quando ele faz ali as 10 pragas, aqueles sinais, né? A atuação de Moisés como profeta, né? Ele já operava algumas maravilhas, alguns sinais. E após esse momento, né, nós vamos ver Josué também nas mesmas condições, nós vamos ver os juízes operando milagres, nós vamos ver quando chega o período mais intenso de Israel para a questão de operação de maravilha, quando Elias e Eliseus assumem, né, em seu tempo a questão da profecia. Eles não apenas falavam, apenas denunciavam um comportamento errado, opressor dos reis e dos ricos, né, como também ele, né, operavam sinais, eles operavam maravilhas, eles operavam coisas extraordinárias. E os irmãos que leem e estudam a Bíblia sabem daquilo que eu estou falando, né? Então, essas três são a configuração do que é um profeta. O profeta, ele traz ensinamentos, orientação, né? Orientações morais, orientações éticas, mas também orientações específicas para acontecimentos, como, por exemplo, uma guerra e coisas parecidas. Também, além disso, né, predizem acontecimentos e operam maravilhas. Amém? Vamos dar aqui prosseguimento. Agora vamos ver o reconhecimento. Eu não preciso comentar, né? Porque a gente tem nos evangelhos vários milagres que Jesus operou, maravilhas. Jesus ressuscitou mortos, né? Coisas extremamente maravilhosas, amém? Então a gente vai direto ao ponto, né? Que a gente sabe que Jesus, ele ensinou o povo, Jesus, ele falou dos acontecimentos, e um dos acontecimentos mais extraordinários é quando ele falou da destruição do templo, né? E ele também operou maravilhas. Então essas três características estão implícitas na pessoa de Cristo. Agora a gente vai ver aqui a questão do reconhecimento, né? Reconhecimento geral do seu ministério profético. Então, para começar aqui, né, Jesus foi conhecido como profeta, João 4,19, né? A multidão reconheceu o seu ministério profético, Mateus 21:11. A mulher samaritana o reconheceu como profeta, João 4,19. Declaração de Cristo acerca de seu ministério profético. Ele chamou a si mesmo como profeta, né? Mateus 13,57. Vamos ler essa referência, meus irmãos? Mateus 13, 57. E ficavam escandalizados por causa dele, mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Ele está falando isso mesmo, né? As pessoas não queriam honrar ele, né? As pessoas se escandalizavam pelo que ele falava. E quando ele fala acerca disso, ele fala: um profeta não tem honra na sua própria casa. Então ele está dizendo: eu sou um profeta que estou na minha casa e o meu povo que convive comigo, que me conhece, não consegue me honrar. Amém? Manifestações do ministério profético de Cristo, né? Como profeta falou da parte de Deus, João 7,16. Como profeta previu o triunfo de sua causa e do seu reino, Mateus 24:25. Então, como profeta, ele falou acerca das coisas que iriam acontecer. Amém? Como profeta, Jesus pregou a salvação. Os profetas de Israel exerciam seu ministério mais importante em tempos de crise, quando os governadores e demais estadistas e sacerdotes estavam confusos e impotentes para atuar.
Era essa a hora em que o profeta entrava em ação e, com a autoridade divina, mostrava o caminho para sair das dificuldades, dizendo: este é o caminho, andai nele, né, irmãos? Então, quando o povo não sabia mais o que fazer, o rei não sabia mais o que fazer, os sacerdotes não sabiam mais o que fazer, aí Deus chamava o Elias, Deus chamava o Eliseu, Deus chamava o seu profeta e falava: olha, vai até o meu povo e dá orientação, dá um caminho para esse povo que estão parados, estão sentados, certo? Então essa era a função. Então eles praticavam ajuda, que a gente pode definir como salvação. Eles salvavam o povo, né, do desespero, da ansiedade, de não terem uma perspectiva sobre o que fazer, como fazer, quando fazer. Então eles iam lá, né, e davam uma palavra que salvava eles de uma guerra, que salvava eles de um acontecimento, né, de uma miséria, de uma seca, de alguma coisa. Então, basicamente, a gente compreende isso como um ato de salvação, salvar o povo de algum acontecimento. E Cristo, né, é o pregador da salvação, porque Cristo não vai apenas salvar das questões terrenas e materiais. Cristo vai nos salvar, irmãos, do lago de fogo do inferno. Né? Cristo vai nos tirou, glória a Deus, ele nos tirou dessa condição. E não somente nos tirou do lago de fogo do inferno, ele vai nos conduzir para um céu de glória, onde o Pai estará sentado em seu trono em uma praça e poderemos adorá-lo na sua beleza e santidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como profeta, página 75, como profeta, Jesus anunciou o reino. Todos os profetas falaram de um tempo quando toda a humanidade estaria sob o domínio da lei de Deus. Uma condição descrita como o reino de Deus, essa era um dos temas principais da pregação de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, né? Então, Jesus, ele anunciou esse reino, né, irmãos? E as suas condições, implicâncias, aquilo que eu preciso para participar do reino, o que é o reino, quem não vai participar do reino, quem vai participar do reino, como vai ser esse reino. Cristo, ele revelou todas essas coisas. Os profetas falavam algo a respeito disso, mas não de forma completa e plena. Cristo não, Cristo vem e destrincha, irmão. Tira o manto e revela tudo, irmãos. Ele, como diz o texto, ele partiu o véu, irmão. Deixou claro e evidente o que é e como vai ser o reino, quem vai participar e quem não vai. Não há dúvidas sobre esses temas, porque Cristo, ele ensinou tudo o que era necessário sobre esse assunto. Como profeta, predisse o futuro, né? Como eu já falei. Vamos prosseguir. Agora nós vamos trabalhar, página 76, a ideia, né, de rei. No que isso implica? O ofício real de Cristo é aquela atividade do nosso Senhor sublimado à direita de Deus, governando sobre todas as coisas na terra e no céu, para a extensão do seu reino. Baseia-se na morte sacrificial e, portanto, encontra maior expressão no derramamento das bênçãos asseguradas para a humanidade por meio de sua obra expiatória. Da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo assumiu formalmente a obra sacerdotal na véspera da cruz, de maneira formal assumiu o ofício como rei no tempo de sua ascensão. Não devemos olvidar, contudo, o fato de que, por antecipação, Cristo assumiu em si mesmo o ofício de rei durante a vida terrena, particularmente no período em que antecedeu a sua morte. Né? Então, o que a gente precisa entender? Cristo, ele sempre foi o rei, né? E o que tem de diferença é que Cristo, enquanto no seu período ministerial terreno, ele manifestou, né, para a sociedade, revelou para a sociedade característica do reino, desse reino que ele, né? Tanto que ele diz, o reino está entre vós, né? Ele está tentando dizer que o reino de Deus que há de vir, ele se manifestou, né, parcialmente, né, e ele está manifestado parcialmente na igreja, na forma como a igreja pensa, na forma como a igreja age, de acordo com a palavra, de acordo com os ensinamentos de Cristo, a forma como a igreja se relaciona com a sociedade e tudo mais. Isso é o reino de Deus, certo, irmãos? Só que esse reino vai se manifestar plenamente na vida de Cristo. O evangelho, irmãos, é uma amostra do reino de Deus. Porque quando Cristo estava entre o povo, não tinha fome,
não tinha doente, não tinha morte, e é isso que é o reino de Deus. Não haverá fome, não haverá morte, não haverá tristeza. Essa é a ideia que está estabelecida. Esse é o reino de Cristo, né? Agora a gente vai para a ideia, né, sobre o tema sacerdote. Uma das características indiscutíveis do Messias era o seu ofício sacerdotal. Salmo 104:10. Vamos ler essa referência, meus irmãos? Salmo 104:10. Salmo... Cadê? 110:4, perdão. 110:4. Salmo 110:4. Isso. Ué? Eu escrevi errado aqui. Eu coloquei um M em vez de L. Agora vai dar certo. Ó. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. A pessoa é uma referência a uma pessoa de Cristo, né? Cristo, ele é o sumo sacerdote dos sumos sacerdotes. Certo, irmãos? Amém? O qual cumpriu literalmente em Jesus Cristo. Hebreus 3:1. Sabe-se que o sumo sacerdote é aquele que é nomeado para agir em prol dos homens naquilo que se refere a Deus, especialmente para apresentar ofertas e sacrifícios a Deus, a favor do povo. No Antigo Testamento, o sacerdote cumpria o seu ofício oferecendo sacrifício e fazendo intercessões. Mas, como sabemos, os próprios sacerdotes eram homens imperfeitos. E antes de oferecer sacrifício pelos outros, tinham que oferecer primeiramente sacrifício por si mesmo, né, irmãos? Então, os sacerdotes da antiga aliança eram pessoas que precisavam se justificar para depois justificar o povo. E isso não ocorre com a pessoa de Cristo, né, irmãos? Ele é a própria justiça. Então ele não precisa se justificar, até porque não existe pecado nele. Quando ele se oferta, e isso aqui é diferente, ele não vai ofertar um sacrifício, ele é o sacrifício, né? E essa é a dimensão de diferença de forma discrepante entre a antiga e a nova aliança, porque como é um sacrifício perfeito, não há necessidade de novos sacrifícios, porque aquele que sacrifício é suficiente. Então, ele é a manifestação perfeita da ideia de representante do povo diante de Deus. Por quê? Porque ele, irmãos, consegue estabelecer, como eu já disse anteriormente, né, em si, irmãos, toda justificativa. E nele tudo é pago, tudo está selado, tudo está consumado, né? Ele consegue, de fato, né, irmãos, estabelecer a paz e a reconciliação perfeita entre Deus e o homem. Amém, irmãos? Página 77. O sacerdócio de Cristo. Segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 5:6. Isso significa que o sacerdócio de Cristo não seguirá os sacerdócios aroânico, né, que é de Arão. Isto é, não por parte da lei, mas da graça. Segundo a lei, Jesus nunca poderia ser sacerdote, pois não era descendente da tribo de Levi, e sim de Judá. Jesus foi feito sacerdote por juramento divino, ou seja, foi Deus que o constituiu como sacerdote. A semelhança de Melquisedeque. Como sacerdote, ofereceu sacrifício único e a si mesmo. O sacerdote de Cristo é santo, né? Diferente dos próprios sacerdotes, né? E por fim, ele é o sacerdote da dispensação da graça eterna, né? Entenda que a missão sacerdotal de Cristo designa o propósito de sua morte, o sacrifício cruento de como Jesus satisfez a vontade divina, a vontade de justiça, né, irmãos? Ele cumpriu todos os ritos sacrificiais da lei, fazendo a sua missão sacerdotal e sacrifício de acordo de paz entre Deus e o homem, reconciliando-os através da cruz, né? Na cruz está unida a justiça e o amor, né, irmãos? Deus, ele ama o povo, mas não é porque ele ama que ele vai negligenciar, né, disfarçar os pecados da humanidade. Ele exigiu a correção, ele exigiu que isso fosse pago. Só que, para que o homem pagasse pelo seu pecado, ele teria que morrer e ser condenado ao inferno. Só que Cristo junta na cruz o amor e a justiça, como diz o Salmo, né? Lá na cruz estão unidas, né? Lá na cruz está unida a justiça e o amor,
Porque quando Jesus ele morre, ele cumpre a justiça, a necessidade de se pagar pelo pecado, tá pago, né? E ao mesmo tempo isso é um ato de amor, porque foi o Pai que entregou seu próprio Filho para nos redimir, para nos dar a oportunidade de salvação. E quem fazer uma obra perfeita dessa, senão o sumo sacerdote? O sacerdote mais eficiente, perfeito, né, e completo de todos, sendo essa pessoa Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, irmãos? Vou pegar uma água aqui e já volto. Dando continuidade, irmãos, já peguei minha aguinha aqui, né? Agora a gente vai entrar, irmãos, sobre a tentação de Jesus, certo? A gente vai ver, né, as implicações que estão relacionadas ao porquê Jesus precisou ser tentado, né? Então vamos lá. Após 18 anos de completo silêncio, desde que se fizera a última menção sobre a vida de Jesus quando este tinha a idade de 12 anos, Lucas 2, 42, 52, aparece João o Batista, em Betânia, batizando, João 1, 28. Tendo Jesus cerca de 30 anos, no dia seguinte, após sua identificação pessoal, né? Tendo Jesus, 30 anos, né? João 1, 19 a 28 e Lucas 3, 23. Né? João batiza a Jesus. Né? Esse é o momento da história em que Jesus vai até João Batista para ser batizado. Né? João começa a pregar o arrependimento, indo de contrapartida aos preceitos morais e éticos que os fariseus ensinavam. Né? Os fariseus eles não conduziam o povo ao arrependimento, eles apenas faziam imposições morais, né, sobre o povo, sobre costume, sobre tradição, mas não geravam uma reflexão para análise de arrependimento e mudança de vida. E João Batista, né, vem denunciar esse povo, né, a forma hipócrita que eles estão tentando conduzir a população, como pessoas responsáveis pela religião do povo de Deus. E João Batista, né, ele vai dizer o seguinte, né? Vamos seguir aqui a nossa lição. O vocabulário tentação, João, né? Perdão, vou ter que concluir aqui a questão do João. O João, ele vai trazer essa ideia inicial de arrependimento e ele vai dar a brecha, né? Abrir a porta, né? Escancarar a porta para a pregação de Jesus, que vai estar baseado nessa linha, né? Arrependeu. A pregação de Jesus começa com arrependei-vos, né? Por que ela começa com arrependei-vos? Porque a de João, né, se encerrava com arrependei-vos. Então, ele está dando prosseguimento à obra de Deus, né? E para que isso aconteça, Jesus ele precisa passar pelo processo de teste, ou seja, ele precisa ser aprovado. Como que você fala sobre vencer o pecado se você não venceu? Como você fala sobre vencer a tentação se você não venceu a tentação? Né? Então, Jesus ele se encarna e vira homem justamente para se colocar no lugar do homem, na posição de ser humano, né? Para que, sendo ser humano, ele ensine as práticas adequadas para esse ser humano seguir. Então, a gente vai trabalhar essa ideia agora sobre tentação. O vocábulo tentação é de origem grega, perzod, perdão, irmãos, aqui o grego não está em dia, que significa submeter-se a teste, e é usado por cerca de 36 vezes no Novo Testamento. Tem duas significações nas escrituras, a saber, tem dois significados na tentação. Primeiro, prova ou experiência. Nesse sentido, diz que Deus tenta e Deus diz que Deus tenta e o Senhor Jesus foi tentado, né? Então, a ideia de tentado aqui, irmãos, não é no sentido maledicência, né? No sentido de que Deus perversamente tem o objetivo de corromper. Não, mas a ideia de tentação aqui, de ser provado aqui, é na ideia de ser aprovado, de ter o seu caráter confirmado. Porque é muito fácil dizer sou santo num ambiente que te favorece ser santo, né?
Então, não estou exposto a práticas de pecado e eu acho que eu sou santo, porque eu não tenho oportunidade para pecar. Então, o santo mesmo não é aquela pessoa que vive em santidade porque não tem oportunidade para pecar. O santo é aquele que, e tendo a oportunidade de pecar, não peca. E isso se chama tentação. Então, Cristo é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, né, para ser tentado nesse sentido, para ter a oportunidade de pecar e não pecar, então assim ser ratificado a sua santidade. E o segundo pensamento, sedução para o mal. Compreende os sermos levados pelos maus desejos do nosso próprio coração, ou incitados pelo diabo a proceder impiamente, e neste sentido Jesus não podia ser tentado. Apenas o Senhor Jesus foi isento de qualquer consciência, porque nele não havia pecado. Jesus provou ou experimentou sem pecado para proporcionar graça e misericórdia aos que são tentados. Hebreus 4:15. Então, a ideia aqui que ele está transmitindo é que aquela questão, né? Tipo, a intenção da pessoa, ela vai tentar te conduzir a fazer o pecado. A diferença é que Deus, quando tenta Jesus, não é para que ele caia. O objetivo é que ele passe sem pecar. E a outra ideia de sedução é quando a pessoa prepara uma armadilha, né, te tenta, né, para que você caia. O objetivo é que você caia. Né? Então, basicamente, a gente precisa entender que a palavra tentação tem esses dois significados e sentidos. E a gente, quando for ler a Bíblia, a gente vai encontrar, né, essa palavra sendo usada, e a gente precisa olhar para o contexto para saber qual a ideia que o texto está querendo transmitir. Amém, irmãos? Tentação no deserto. Né? Depois de ser batizado, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. Os evangelhos sinóticos descrevem este ato com várias nuances. Mateus 4:1 foi conduzido, Marcos 1:12 imediatamente foi impelido, né? Mandado para lá imediatamente. E Lucas 4:1, né? Cheio do Espírito, ela era levado pelo Espírito Santo ao deserto. Certo, irmãos? Local de tentação. Tradicionalmente, o local presumível da tentação de Cristo é o Monte Quarentina, localizado não muito distante do local. Peraí que tô confundindo aqui, ó. Suposto de seu batismo. Sabemos que Jesus foi levado imediatamente ao local de tentação, o qual, em seus aspectos geográficos, concordam com a localização mencionada. Ou seja, Jesus ele foi logo levado, né? Então não houve uma demora muito grande dele sair de onde estava depois do batismo e ser levado ao deserto. E isso, irmão, faz-nos entender que o local mais adequado, mais próximo que Jesus foi imediatamente, seja o Monte Quarentina, certo? Aspectos da tentação. A tentação de Cristo compreende em seus aspectos três modalidades do pecado mencionados em 1 João, capítulo 12, versículo 16. A saber, né? Concupiscência da carne. Concupiscência no grego, eptimia, que significa desejo, anelo. Jesus havia jejuado e presumivelmente seria tentado a transformar pedras em pães. Né? Imagina você oferecer a alguém a facilidade de conseguir comida, a comida que ele quiser, e ele estando com fome, né? Então é diferente. Você chegar para uma pessoa e oferecer comida para alguém que está empanturrado, né? A pessoa vai dizer não, né? Porque ela não quer a comida, porque ela não gosta de comer, porque ela tá satisfeita, né? Tá mais do que satisfeita. Diferente de alguém que tá há muitos dias sem comer, né? Essa tentação foi por ele repelida com base em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Satanás usa, né, aquele texto, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? É uma questão de momento, né? Existe um momento de você comer pão e existe um momento em que você tem que deixar de comer pão para cumprir a vontade de Deus. Não que sempre você tem que deixar de comer, mas que haverá momentos que você deixará, certo? Essa é a ideia por trás desse texto, né? Satanás usa a fome e o pão apenas como pretexto para atingir o alvo maior, que era lançar dúvidas em Cristo quanto ao seu relacionamento com o Pai, e, consequentemente, no
caráter messiânico de Cristo, né? Se és filho, né? Essa ideia se és filho é muito forte, né, irmãos? Por que isso aqui é significativo? Porque hoje em dia as pessoas vivem numa frenese intensa de que elas precisam todo domingo ouvir profecia, todo domingo elas precisam ouvir revelação para elas em particular, sabe? Todo dia elas precisam de alguma coisa do tipo, né? E a gente precisa entender que existe uma questão de maturidade, né? Que Deus ele reafirma o seu amor, ele reafirma a sua paternidade, ele reafirma as promessas, mas todo dia, toda hora, parece uma pessoa carente, parece uma pessoa que não tem, que não aprendeu, que não entendeu, que não se apropriou das verdades bíblicas. A gente precisa entender que o momento anterior a isso, né? Jesus lá no batismo, o céu se abriu e o Pai falou, esse é o meu filho amado. Se Deus falou, esse é meu filho amado, por que Cristo vai ter dúvida? Se o próprio Pai declarou que ele é um filho, e não apenas um filho, é um filho amado, né? E que as pessoas têm que fazer o que ele manda, né? Olha a autoridade, olha a relevância, olha a importância, né? E por causa agora que não tem comida, ele vai duvidar que é filho de Deus? É porque tem muita gente, irmão, que é imaturo, que não se enraizou em Deus, que não se enraizou na palavra, né? Que serve a Deus de acordo com a situação que está vivendo, né? Então Cristo não é tudo. Cristo é apenas as coisas boas que ele pode ter, né? Então quando Cristo é tudo, a condição e a situação que eu vivo já não define o meu relacionamento com Deus, independente de estar bem ou ruim. Deus é meu Pai, Deus é meu Senhor, Deus é meu dono. Eu sirvo, eu vivo para Ele, eu respiro por Ele. Então, mesmo com ou sem pão, mesmo no deserto sem pão, Deus é meu Pai, né? E quando eu uso a palavra para me defender, isso se confirma e se corrobora, né? Concupiscência dos olhos, né? Mostrou-lhe todos os reinos, né? Vai trabalhar a concupiscência da carne, o desejo carnal, né? E agora vai trabalhar a concupiscência dos olhos, né, irmão? Que trabalha a ideia de ganância, né? Que trabalha vai trabalhar a questão, né, de se apropriar daquilo que os meus olhos desejam, né? E Cristo, né, mais uma vez, né, vai se utilizar da ideia de idolatria. Isso aqui é muito interessante, irmão, porque para ficar com o reino que o diabo supostamente disse que era dele, ele teria que negar a sua fidelidade a Deus. Ele teria que adorar algo e alguém além de Deus. Isso é idolatria, né? E muitas das vezes, na nossa sociedade, as pessoas estão fazendo isso. Elas estão se importando e se dedicando mais a pessoas humanas e coisas materiais do que a pessoa de Deus. E isso, irmãos, se constitui aqui. Troca Deus, substitui Deus. Isso é idolatria, né? As pessoas pensam que idolatria é apenas se curvar a imagem, mas não, irmãos. Qualquer coisa que substitua Deus na sua vida, isso é uma idolatria. Soberba da vida, né? E foi oferecido a Jesus um extraordinário poder sobre os reinos deste mundo. De fato, as condições para que Cristo, né, recebesse esse poder era se ele adorasse a Satanás. Então, vamos recapitular. Cristo foi tentado na sua necessidade física, da mesma forma como a serpente ofereceu a Eva uma comida, né? E o texto vai dizer que Cristo foi tentado, né, irmãos, para a condição, né? Aqui o texto aqui vai dizer aqui a concupiscência dos olhos, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, né? Que estão como Eva, o texto de Gênesis vai dizer que Eva viu que a árvore, que a fruto era bom, né? Ela viu, né? Ela olhou. Então o diabo mostrou o reino para Jesus para ver se aquilo deslumbrava ele, para ver se desequilibrava a convicção dele na pessoa do Pai, né? E por último vai, né, ser mais intenso na ideia de questionar a filiação de Cristo. Ele vai dizer, se você é filho de verdade, então pula. Pula, porque se você pular e se você for filho, ele vai ter que te salvar, né? A questão da soberba da vida, né? Isso se aplica à ideia da Eva,
né? Quando a serpente falou, né? Você vai ser como Deus. Ele não quer que tu coma porque tu vai ser como ele, né? E daí, irmãos, a Eva ficou deslumbrada, né? Perdeu o chão, né? Então, ela foi tentada no desejo de comer. O porquê do comer é o conhecimento, né? E o por último, né? Pô, você como Deus. Que é isso? Arrogância sobre. Será que tem alguém que pode ser como Deus, criador de universo? O ser que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso, irmãos, isso é a arrogância pura do ser humano pensar que pode ser assim, sendo ele um ser criado, né? Imagina a afronta que isso é. Então, Jesus ele vai, né, se estabelecer nessa perspectiva, né, irmãos? Ele vai ser tentado como o ser humano foi tentado no jardim, só que diferente do ser humano no jardim, Cristo, ele não cede, ele não se deslumbra, ele não abandona a sua convicção de filiação do Pai, ele permanece fiel à palavra e ele vence a tentação. E agora ele está autorizado, né? Está corroborado, está confirmado, está autenticado que o seu caráter, a sua índole é perfeita e santa. E agora, irmãos, ele pode ser o transmissor das verdades e herdeiro da glória eterna. Amém? Vamos nos conduzir agora para o final dessa aula, certo? Ainda 3 pontos aqui: natureza da tentação, posições teológicas e ensino prático decorrido da tentação, né? Satanás propiciou usar contra Cristo os mesmos métodos empregados para derrubar o primeiro Adão. Os principais ardis de Satanás para operar através da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida foram dúvida quanto ao relacionamento de Cristo com o Pai e de sua identidade messiânica, se tu és o Filho, exibição de sua divindade, transforma estas pedras em pães, né? Então, ele se destituiu da sua glória, certo? Se ele transformasse, ele teria que fazer isso pelo seu poder divino, né? Ele teria que quebrar a ideia de destituir-se da sua glória. Então, a partir daquele momento, né, ele agiria de forma divina e deixaria de ser um ser humano, né? Não que ele não era divino, só que em questão de prática, de efetividade, né, de ação, né, em momento algum, certo? Ele vai atuar antes desse momento como um ser divino. Ele vai atuar, né, de forma humana, de forma limitada. Não que ele seja limitado, mas ele se determinou, né, a estar limitado às condições humanas. Certo, irmãos? Vamos prosseguir, né? Exibir-se abusivamente sobre o pretexto escriturístico, né? Atira-te daqui abaixo, porque está escrito, né? Então ele vai estar o quê? Tentando Deus, né? Será que Deus vai cumprir mesmo? Será que a palavra vai se cumprir? E isso, irmãos, isso é dúvida, né? E isso não é fé. Isso não é uma ação de quem crê. Isso é uma ação de quem não tem convicção naquilo que crê. Né? Quando alguém questiona, será que vai realmente acontecer, irmãos? Isso é dúvida, né? E Deus não opera na dúvida. Onde há dúvida, Deus não opera. E se Cristo vai ensinar sobre fé, ele precisa viver fé. Poder e glória, né? Dar-te-ei toda autoridade e glória, né? Como se fosse dele, né, irmãos? Como o diabo está oferecendo uma coisa, como se essa coisa fosse pertencente a ele, né? Mas, enfim, vamos dar agora seguimento a ponto, página 83, ponto 3.5, né? Posições teológicas. Cristo precisava ser tentado para socorrer aos que são tentados, né? Então, o exemplo dele se torna um exemplo para todos os seus seguidores. Cristo foi tentado para identificar-se com a nossa natureza humana, né? Então, eu falar sobre uma pessoa que vive uma condição diferente da minha, sobre, olha, seja como eu, mas aquela pessoa não tem a estrutura que eu tenho, né? Não tem os meios, não tem o exemplo para fazer, então isso é hipocrisia, né? Então, Cristo ele vai ser tentado não só para ser o exemplo, né? Mas para mostrar o exemplo e para mostrar a realidade de que é possível viver uma vida de santidade e glorificação a Deus. Né? Cristo foi tentado para desenvolver-se perfeitamente mediante as coisas que sofreu. Né? Então isso é um processo que vai ratificando, né, a sua santidade.
Cristo foi tentado para vencer o pecado através da sua natureza humana, né? Para vencer o pecado, né? Para de uma vez por todas subjugá-lo e poder dar a oportunidade de remissão. Ensino prático decorrido da tentação de Cristo. Cristo, ao vencer como homem as tentações, tornou-se modelo de uma humanidade perfeita e ideal, que não somente podemos, mas que finalmente devemos emular. Ou seja, né, a gente está buscando essa perfeição aqui. Não chegamos, mas na medida que a gente vai desenvolvendo nossa fidelidade e intimidade com Deus, a gente vai se desfazendo de pecados, né, escondidos, ocultos, pecados inconscientes, vamos nos tornando mais santos, o pecado vai nos incomodando mais, e um dia a trombeta tocará, irmãos. E quando a trombeta soar, irmãos, acabou o pecado, acabou o mundo, acabou a doença, acabou o diabo, seremos santos como Cristo hoje é santo, para sempre e para toda a eternidade. Amém? Irmãos, muito obrigado por esse tempo que o meu irmão tirou. Nós não teremos atividade, né? Porque hoje é sexta-feira e não tem o tempo necessário. Os irmãos têm as responsabilidades na igreja, de trabalho, de família. Não vou exigir esse trabalho dessa vez, mas os irmãos estudem, aproveitem para ler, para ouvir, para pesquisar, para mandar pergunta, porque na próxima quarta-feira a primeira hora de aula vai ser o encerramento, né, do assunto, e a segunda hora vai ser uma avaliação bem facinho, com 10 perguntinhas de assinalar, e umas dessas 10, a maioria vai ser assinalar, e algumas só ali de responder, tá bom? E nos veremos então quarta-feira. Deus abençoe, vamos fazer uma oração. Nem lembro se a gente orou no começo, meu Deus. Vamos lá. Pai querido e Pai amado, muito obrigado por esse momento, por essa hora, por tudo que a gente aprendeu a respeito do caráter da pessoa, do serviço, do ofício, né, da pessoa de Jesus que fez tudo isso. É tanta coisa, Senhor, que Jesus teve que passar para nos oferecer salvação, e nós somos gratos, Pai. Em nome de Jesus, que possamos cada vez mais nos importar e sermos fiéis e honrar. Assim como Cristo te honrou, nós queremos honrar Cristo e queremos honrar o Senhor. Em nome desse próprio Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.